Pessoal, quando é feito uma reflexão acerca dos processos de autocura, considerando aí a nossa bioenergia e a maneira como isso pode ser canalizado para resolver algo dentro de mim, me curar, isso passa por um apanhado e uso de perspectivas que nós temos para fazer esse propósito andar. Se nós considerarmos, por exemplo, a questão do desejo, ele vai ser necessário alinhar com a vontade, porque eu posso ter o desejo de comer um bolo de chocolate, mas esse desejo não ser algo que vai ser bom para mim. Quando eu, com a minha vontade, alinho o desejo, e então, daquele desejo que eu estava de comer aquele bolo, eu acabo que deixo de ter aquele desejo, isso vai significar que eu, com a minha vontade, estou fazendo o alinhamento, direcionamento do meu desejo. É como, por exemplo, eu senti o desejo nesse momento de arrumar essa sala. Mas pode ser que o desejo de arrumar a sala seja para atender uma questão de estética, sem que haja uma necessidade real de arrumar essa sala. Em face disso, se eu tenho a percepção que seria uma perda de tempo arrumar essa sala, a minha vontade, ela, no comando, vai modificar aquele desejo. Enquanto algo que então eu deixo de ter, porque percebo que não é recomendado arrumar essa sala. Aí a minha vontade, com vista daquilo que é o melhor, faz o desejo ficar, andar nessa direção, olhar para ela. E isso vai trazer acerca de situações outras que nós vivemos e que dizem de uma disciplina que eu vou construindo que vai fazer o meu desejo poder estar alinhado com aquilo que é o melhor. Até considerando que nós podemos, em meio a determinadas situações de estresse, por exemplo, ter um desejo que não seria benéfico para mim. Inclusive, às vezes a pessoa, quando está sob algum estresse, algum tipo de pensamento obsessivo, ela acaba assaltando a geladeira e ou comendo algum doce, ou bebendo. E toda saída que leva a algum tipo de compulsão, quando a gente fala de comida, bebida, isso é escapismo. A gente, ao invés de resolver aquele estresse, aquela situação de monoideia que a gente está de julgo obsessivo, a gente acaba criando outro problema. Inclusive, existe um estudo feito com a questão de determinados alimentos que, exatamente por ter reações de indisposições e alergias, quando em casos mais graves, mas considerando aquela indisposição prévia que dá alguma reação no indivíduo que não é tão grave como uma alergia, mas que tem algum efeito reatório, em que o indivíduo, ao se alimentar daquilo, vai ter um efeito maléfico na sua circuitaria sanguínea e uma resposta onde, por aquilo que é liberado para fazer frente àquela inflamação, o indivíduo sente algum tipo de alívio enganoso, que na verdade é uma circuitaria de vício que está sendo atendida. E nesse sentido não resolve comer daquele alimento para tentar aliviar uma outra situação, porque o organismo ele vai ter uma reação que a primeiro momento pode parecer benéfica, mas que logo no subsequente vai criar algum malefício para o indivíduo.
Então, tipo, tem pessoas que têm essa sensação de alívio com um queijo, o doce, como faláramos, com o glúten. Então, vai ter variação e, geralmente, quando o indivíduo está sob alguma situação de pressão e de estresse importante, ele já pensa naquele alimento, porque para ele é o que dá essa reação que vai trazer malefício, mas que num primeiro momento vai dar uma impressão de alívio. E isso está ligado à questão da escolha que o indivíduo vai fazer ao se perceber sob um jugo obsessivo, ou em alguma situação de depressão, de angústia, de monoideia, porque diante dessa situação, eu, me conhecendo, vou buscar aquilo que me ajude a lidar com isso. Então, nós temos aí, por exemplo, o exercício físico, que é uma perspectiva importante, porque no caso do exercício físico, eu vou poder fazer movimentações com o meu organismo que vão me descolar da ideia obsessiva, porque quando a gente está num pensamento obsessivo, aquilo cola na gente. Então, eu não conseguirei diferenciar aquilo que é o pensamento obsessivo daquilo que sou eu, enquanto o que realmente necessito. Então, quando eu percebo que isso acontece, eu acendo a luz vermelha e vou em busca de ocupações que possam arejar minha mente, me reconectar com o Criador. Então, a gente tem o próprio exercício físico, o contato com a terra, com a natureza. Às vezes a pessoa pode não ter viabilidade de ir até um local que tem um riacho, ou uma cachoeira, ou uma área verde, mas da casa mesmo, o indivíduo pode, à noite, olhar para o céu estrelado, ele já vai ter um contato com a criação, isso vai retemperá-lo. A gente tem também uma outra orientação que é, ao acordar pela manhã, deixar bater um pouco de sol, de luminosidade na região da nuca, na parte anterior das costas, porque isso ajuda também nessa assimilação de energias que vão nos ajudar nesse fortalecimento, porque é contato com o Criador. Quando a gente está em contato com a criação, com a natureza, nós estamos aurindo benefícios do Criador. Então, existem aí essas orientações que nos ajudam. Quando a gente considera, por exemplo, a leitura de um livro, ouvir uma palestra, fazer uma oração, isso vai depender do grau de obsessão que o indivíduo estiver. Porque se tiver uma situação muito intensa mentalmente, pode ser que o indivíduo ele não tenha condição de concentrar naquela leitura ou naquilo que está sendo falado naquela palestra, no que está sendo dito naquela oração, naquele passe que ela está ouvindo. Mas aqui entra um adendo que é, num momento, por exemplo, de uma oração coletiva, do passe à distância e outros tratamentos espirituais à distância que tem a ver com o passe, que é essa transmissão de energias benéficas, que a gente vai trazer como uma transfusão, que acontece mesmo feita pelos bons espíritos, vai acontecer que, às vezes, a pessoa pode não ter concentração suficiente pelo grau obsedatório que a sua mente possa estar, mas mesmo ela não conseguindo acompanhar o que está sendo dito naquela oração do passe, ela está recebendo os benefícios. Então, vai acontecer que, se o indivíduo estiver aberto, ele vai ser beneficiado pelas bênçãos que vai chegar até ele, para que ele vá se desvencilhando das monoideias e dos fixismos mentais que ele possa estar e que o esteja assolando. Então, a gente tem, por exemplo, um indivíduo que acorda de manhã e coloca num jornal, aqui, sem fazermos juízo da opção de cada qual pela manhã, mas se eu já ligo num jornal que está falando notícias de violência, eu vou acabar me impregnando dessa energia. Porque acaba
que aquilo que eu ponho para tocar enquanto eu estou fazendo as coisas em casa, para ser falado enquanto um canal, isso vai me imiscuir daquele tipo de energia. Da mesma forma que uma oração, um passe, Jesus vai usar para me retemperar, me reconfortar, me fortalecer, enquanto aí também os areais de atendimento que isso permite que chegue até mim, coisas que têm a ver com violência, com agressões, com sangue derramado, isso vai me impregnar de uma energia negativa. E eu que já estava numa condição obsedada, obnubilada, vou piorar o meu quadro. E é curioso, gente, porque assim, nós vivemos um tempo onde por um notebook é possível o indivíduo ele ter acesso a palestras instrutivas. A gente tem muito conteúdo espírita pela rede social. E seja um e-book, um áudio, uma palestra, enquanto aí vídeos, há muito conteúdo que beneficia e que vai nos auxiliar a lidar com as nossas questões. E em sendo assim, se alguém arruma uma televisão e essa televisão ela não tem uma conexão com a internet, se a gente considerar canais seculares, circulam notícias que acabam piorando o nosso quadro. Então, inclusive, a gente estava falando sobre isso, a questão da desnecessidade de uma TV, enquanto aí o risco que isso acaba acontecendo. E nesse sentido, que tem aquele que prefere, faz a opção por ter aquele aparelho e faz maratona em diferente tipo de série, de canal secular, mas acaba que se eu estou escolhendo vibrações melhores e uma condição espiritual que me ajude a me fortalecer, se eu deixo em canais seculares ao longo do dia, isso vai trazer uma série de energias que vão complicar o meu quadro. Então, são olhares que a gente precisa ter para nos auxiliarmos a fazer esse avanço. Porque acaba que o processo de autocura, ele vai passar por uma escolha que eu realizo daquilo que eu vou ter contato, daquilo que vai visitar o ambiente que eu estou, enquanto que eu vou permitir que adentre o meu olhar interno. Até porque quando a gente está fora de casa, em algum local, a gente não tem como ter esse tipo de escolha. Mas dentro de casa, a gente pode, pelo pensamento elevado e por aquilo que a gente permite que adentre ali, aquelas 4 paredes, manter uma vibração nobre. Porque os espíritos elevados, eles não se demoram em pensamentos obsessivos. Então, do momento que eu me permito pensamentos inferiores e me colar com ideias obsessivas, acaba que eu não vou estar em conexão com os espíritos elevados. Até mesmo quando a gente considera a ventilação de ideia, a circulação de energia em nós, porque os processos obsessivos, eles fazem colagens em nós e ao mesmo tempo eles nos congestionam. Eles fecham espaços dentro de nós em que a circulação vibracional energética para de acontecer. Então, isso vai criando infecção fluídica, nódulos energéticos, perturbações, transtornos, que vão levando aí às suas consequências. E é nesse sentido que, do momento que eu me permito grudar nesse pensamento obsessivo, eu vou me distanciando do que realmente preciso. E aí eu vou querer a saída de não ter acontecido o que já aconteceu, porque aí aquilo que ocorreu, eu desejaria que não tivesse ocorrido. Então eu vou querer aquela saída, não ter acontecido o que aconteceu. Então a gente fica no mesmo lugar, por nos rebelarmos por algo que aconteceu e que pede de nós uma postura a partir daquele momento para fazermos um avanço com o que temos. Porque daí eu me auto-perdoo, me amo, me acolho. Então eu vou
conseguir me dignificar, que é fazer um caminho a partir daquela situação, daquele leite que já entornou, mas eu vou, naquilo que eu tenho, prosseguir. Então, isso significa uma circulação que me permite movimentar e não ser esmagada pela obsessão. E aqui entra a questão do pensamento nobre, do serviço no bem, porque do momento que o indivíduo ele faz o bem para alguém, ele vai ter um retorno de benefício, porque o bem que a gente realiza, o primeiro a ser beneficiado é a gente. Então, o movimento que eu faço nessa direção, eu tenho o retempero, o amparo daquilo, até mesmo quando a gente fala de fazer uma oração, de fazer uma reflexão. O indivíduo que é instrumento dos bons espíritos para dar o passe no outro, ele é atendido também, ele é fortalecido. Por isso que às vezes alguém que foi dar o passe está se sentindo esgotado, tem alguma coisa acontecendo. Porque de praxe o que acontece é que aquele que se coloca a serviço para dar o passe em alguém, ele é o primeiro a receber aquele consolo, aquela libertação. E isso significa esse areal que vai se estender para todas as atividades que nós possamos fazer e que sejam boas. E aqui entra um adendo que tem a ver com a necessidade da gente perscrutar a própria consciência para avaliarmos se dada direção nos convém. Porque só irá me conver alguma coisa se eu tiver clareza do meu propósito de vida. Visto que quando o indivíduo ele tem diante de si o seu propósito de vida, ele saberá se determinada ação se alinha a isso, porque senão é movimento de distração, mesmo que aquela ação seja ótima. Então, às vezes o indivíduo ele quer comprar uma moto nova, porque é a última que saiu daquela linha. Então ele tem uma moto que funciona, mas ele viu pessoas com uma moto mais recente e resolveu trocar a sua por aquela. Mesmo que isso per si seja algo aparentemente vale a pena. Ele tem o dinheiro e seria tranquilo para ele fazer aquela compra. Mas é o momento do indivíduo questionar: isso se alinha com a minha destinação? Está ligado ao meu propósito de vida? Fazer essa escolha? Porque mesmo que aquilo per si seja algo que o indivíduo considere positivo, pode não ter a ver com o seu propósito de vida e ser movimento de distração. E aqui, inclusive, gente, serviços dentro do centro espírita, fora, enquanto militamento que nós realizamos com Jesus. Porque do momento que eu consigo saber o meu propósito de vida, eu vou ter em mente aquilo que me convém, porque como Paulo paragrafou, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então, desse instante em que eu tenho diante de mim o que me convém, porque eu tenho a clareza do meu propósito de vida, eu saberei dizer sim e não de maneira correta. Por isso que a gente precisa se autoconhecer e ter contato com o propósito da nossa encarnação, para que não aconteçam os movimentos de distração que podem nos fazer cair nessa perda de tempo. E aí vai significar que, inclusive, quando a gente considera a questão do narcisismo, porque o narcisismo, ele é uma situação que tem a ver com uma realidade que nós trazemos, que é
algo que o nosso ego traz sobre ser notada, me sentir presente. E acaba que, quando eu estiver usando as ações que eu faço a serviço da vontade de Jesus, que vai estar ligado ao meu propósito de vida, então vale a pena. Se for algo que eu estou fazendo, mas que está a serviço de mim mesma, é o meu ego. Porque o meu ego, ele vai me dar, por exemplo, estresse grande quando eu tiver de fazer uma palestra para um grupo maior de pessoas. Porque o ego, ele não aceita outra coisa que não seja excelência. Porque ele quer ser notado, ele quer ser aplaudido. É por causa dessa necessidade do ego, da perfeição e do excelente, porque ele só aceita 10 na direção dele, que quando o indivíduo está para ir fazer uma entrevista, para ser admitido ou não no emprego, fazer uma colocação para um grupo, enquanto uma aula, vai acontecer que ele estressa e fica com medo de ser vista. E aí é um momento de perguntar, eu estou a serviço de quem? Porque se eu estiver a serviço de mim mesmo, é o meu ego que está no controle. E o ego, por querer excelência, ele se sente com medo, aí dá aquela ansiedade mórbida, taquicardia, a mão começa a suar, onde deve tremer. Porque é o ego que está sendo atendido. Mas se naquela atitude que eu for ter, eu estiver a serviço de algo maior, eu estiver a serviço do meu propósito de vida, enquanto aquilo que Jesus está pedindo para mim, então, tudo bem, se não for excelente, eu não preciso garantir uma imagem. Eu não estou preocupada com o que alguém vai pensar, porque eu estou no movimento de doação. Daí que, às vezes, nesse momento aqui que nós estamos, como a Ana comentava, que do momento que nós estamos aqui fazendo essa gravação, aqui a gente tem clareza do para que nós estamos fazendo esse momento de reflexão. Então está tranquilo. É um momento em que a gente traz reflexões à luz da doutrina espírita sob a égide de Jesus, porque o trabalho é dele. Apesar das nossas misérias, defecções, é Jesus que continua no leme do barco. Então, se torna uma coisa que pacifica e que harmoniza. Mas, se houvesse da nossa parte um desejo de atender ao movimento egóico, então nós já estaríamos aqui com uma ansiedade, com uma tensão, que inclusive tira a lucidez, tira a clareza. Como a Ana Teresa, ela comentava, Ana Teresa Casmami, sobre essa situação que vai ter a ver com a psicose do narcisismo, quando o indivíduo, ele cola na exigência de ser excelente o tempo todo. Então, acaba que, se chega nesse ponto, o indivíduo ele precisa ser o centro. Isso tem a ver com uma espiral que ele traz de existências anteriores, em que, se ele não estiver no centro e não estiver recebendo nota 10 o tempo todo, ele surta diante daquela situação. Enquanto aí, uma revolta, e isso vai significar um quadro onde, chegado nesse ponto, a pessoa ela não assume que é narcisista, porque assumir que é narcisista seria quebrar a excelência que ela impõe ter. E isso é que vai mostrar, inclusive, a canalização adequada que eu estou dando para o meu movimento, porque eu preciso passar do ego para o self. O objetivo é sair do meu movimento em torno de mim mesmo, porque a gente, considerando orgulho, egoísmo, sensualismo, são nossas chagas. Eu sair
do meu egoísmo e ir para a doação, para a renúncia, para a abnegação. Então, do momento que eu tenho essa percepção, eu vou, a par do meu propósito de vida, colocar as escolhas daquilo que eu vou realizar a serviço disso. Então, eu consigo harmonizar o meu ego. Eu consigo tranquilizar, porque ele sabe que não está a serviço dele, está a serviço de algo maior. E quando eu estou a serviço de algo maior, tudo bem errar. Eu estou aberta para aprender. A partir daquilo que eu realizo, eu consigo ir me melhorando. Visto que o objetivo é atender ao interesse de Jesus. Então, eu consigo encontrar a mim mesmo nas situações daquilo que eu estou realizando e ter clareza e lucidez nas avaliações daquilo que eu estou obtendo. Porque aí eu tenho tranquilidade para abraçar as minhas falhas, as minhas vulnerabilidades, os meus enganos, encarar isso. E a par disso é possível fazer ajustes, porque então eu estou olhando para a situação. E é essa questão da renúncia que me permite olhar para a situação, porque é aí que eu consigo perceber onde eu posso melhorar, aquilo que eu devo evitar, aquilo que eu devo investir mais naquele aspecto. É por esse motivo que os movimentos que a gente faz quando estão a serviço do bem, eles nos retemperam, eles nos fortalecem. Porque o ego, ele vai sempre querer mais ego. E acaba que é uma situação que, se eu vou deixando por conta do meu ego, é um buraco que não tem fundo. E aí eu vou entrando num tipo de situação em que eu me percebo escrava disso. Nesse sentido que, quando a gente tem essa percepção, a gente também vai tendo mais presença, vai focando no essencial, vai tendo essa humildade, serenidade, o bom senso, caridade, a castidade, a pobreza. E vamos conseguindo, a partir disso, fazer esse acolhimento e conseguindo agradecer por aquilo que a gente tem. Porque um coração que está pacificado a serviço de algo maior e procurando se conectar com a vontade de Jesus, ele agradece, porque ele enxerga o quanto recebe. Então, quanto mais o indivíduo ele aprende a agradecer, menos necessidade ele tem de ficar pedindo. Porque a gratidão me tira do lugar de mendicância, porque eu enxergo o quanto recebo. Isso vai me dando esse areal diferente, porque eu vou conseguindo agradecer, vou conseguindo enxergar as coisas positivas, os livramentos, as bênçãos que a gente recebe a mão cheia o tempo todo. Mas eu posso colocar um guarda-chuva onde isso não chega em mim. Por isso que, a partir do momento que eu tenho fé, que eu creio, eu me esforço. E aí eu mantenho sintonia com a fonte de poder que vem de Deus, que é Deus. E aí, a partir do momento que eu internalizo, eu posso improvisar. É pela ordem, pela disciplina que eu adquiro liberdade. Então, um dos aspectos, inclusive, que vai trazer a questão da compulsão, quando existe uma alteração, seja diante de um dado alimento, por um álcool, um cigarro, o indivíduo ele tem mais dificuldade de manter a ordem e ter disciplina. Então, em casos compulsivos, de transtornos, existe a recomendação de procurar uma ajuda profissional.
Que a gente tem a espiritualidade, que é a base para nós, e a utilidade, que é esse movimento em que eu vou na direção de ser útil para o meu entorno. E existe o aspecto da ajuda profissional, quando se fizer necessário. E aí, nesse sentido, que o indivíduo, ele ir por uma terapia, na terapia vai ser encaminhado para o psiquiatra caso haja necessidade. E é nesse sentido que vai aí acontecendo essas reformulações dentro de nós. E aqui a gente tem, por exemplo, a questão do julgamento que impede a ação. Então, quando eu orbito em julgar alguém, alguma situação, eu fico parada. E isso vai levar os obsessores de outrem, ou que estão envolvidos em dada situação, a virem para o meu lado, me atormentar. Também, se eu me revoltar contra as repetições, eu vou acabar prejudicando alguém. Porque a gente vai ser encontrado por repetições aqui na Terra, em que situações parecidas voltam a acontecer para que eu tenha respostas melhoradas diante daquilo. Por isso que é fácil o indivíduo ele se revoltar, porque ele está numa espiral de repetições e precisa ter muita resiliência para eu aceitar as repetições, tirando de mim recursos melhores para lidar com aquilo. E aqui entra o risco de acabar, diante daquilo que está me acontecendo, reclamar por estar acontecendo de novo. Que Deus não olha para mim, que eu sou uma coitada. Porque aí essa vibração do vitimismo, ela acaba por desmoronar e me esmagar. Aí é nesse sentido que, do momento que a gente se perceber em meio aos acontecimentos que têm teores repetitivos, a gente, de forma resiliente, longânime, com bom ânimo, com fé, esperança, olhar para dentro de mim e ver como eu posso ter respostas melhores diante daquilo. Porque se está repetindo é porque eu preciso dar respostas melhores. E inclusive é porque eu tenho capacidade de fazer melhor. Até considerando que nós estamos na Terra no intensivão. Porque nós estamos a cada passo sendo convidados a tirarmos recursos incrementados de nós. Então, se a cada passo eu preciso oferecer isso, significa que é em meio a experiências que podem soar como um caráter que não tem fim, eu, em meio a isso, aproveitar a instância para tirar de mim mais, fazer melhor. É por esse motivo que, quando a gente considera a nossa caminhada aqui na Terra, junto com Jesus, isso vai significar que eu posso estar com uma série de desafios, de dificuldades acontecendo na minha vida, e eu, em meio a isso, mesmo que os problemas aparentemente continuem igual ou até pior, mas eu vou me tornando uma pessoa mais curada, mais liberta, que é aquele movimento que Jesus traz de caminhar, porque enquanto você caminha, vai acontecendo de você e ficando curado. Então, essa disposição interna é que me faz olhar para aquilo que acontece e aproveitar as dificuldades que eu vivo e, mesmo percebendo os teores repetitivos daquilo que de alguma forma volta e insiste em permanecer na minha vida e que ao invés de melhorar até piora, para em meio a isso eu ir ficando melhor,
mais harmonizada, mais lúcida, mais sábia, mais resiliente. Daí que vai significar que nós estamos aqui para podermos desenvolver essa força, e nesse sentido que o sentimento que vou ter vai resultar de como eu opto por receber o que o outro dias faz, bem como da necessidade e expectativa que trago naquele momento. Por isso que se eu saio do vitimismo, de colocar a responsabilidade fora de mim para trazer ela para dentro de mim, isso me ajuda. Aí, o amadurecimento ele vai acontecendo quando, perante uma ofensa, consigo perceber minhas próprias necessidades e sentimentos, bem como as necessidades e sentimentos de outrem. Por isso que nós acabaremos entrando numa circuitaria de aprendizado. E traz, inclusive, esse aspecto do pedido que chegue até nós. Porque, às vezes, alguém nos chama, nos pedindo uma determinada ajuda, pode ser que amanhã ela peça de novo, depois de amanhã. E mesmo que nós fiquemos na dúvida se a pessoa precisa mesmo receber aquela ajuda, por exemplo, de uma quantia em dinheiro, todo dia, e nos questionemos se é para comprar algo necessário ou alimentar algum vício. Na dúvida, erremos ajudando. Até considerando que, quando alguém bate na minha porta, eu tenho necessidade de ajudar. Enquanto aquela que precisa estar envolvida no trabalho nobre para conseguir avançar. Então, Jesus, sabendo da minha necessidade, ele permite que o trabalho exista para mim, porque a partir do momento que eu realizo o trabalho no bem, vai acontecendo eu ir ficando mais harmonizada, mais fortalecida. E aí as nossas obsessões vão diminuindo. Acaba que o indivíduo que apresentava quadro gravoso em obsessão, com o tempo ele vai se percebendo mais leve, mais tranquilo. Não que vai haver uma interrupção, porque num orbe como a Terra, nós continuaremos sendo perseguidos por energias inferiores. Acontece sitiamentos, arrastamentos. O que vai ser o diferencial é a minha capacidade de levantar mais rápido, de me reharmonizar de forma mais presta, de não cair em estados tão panicosos, depressivos como antes eu caía. Porque é curioso, gente, que numa caminhada, às vezes nós já estivemos, como eu percebo na minha trajetória, em vários momentos de queda, e que se o desencarne tivesse chegado para mim, eu teria desencarnado falida nessa vilegiatura. Daí que, na medida que foi me sendo dada uma ensanche de continuar na carne, e aí entra a questão do agradecimento, porque eu abri o olho de manhã, só de eu estar viva, continuada na carne, já é um motivo para agradecer, porque tem alguém que deitou à noite e não abriu o olho de manhã e desencarnou. Então, ao abrir o olho de manhã, eu percebo que foi me dada a continuidade na carne, já é um motivo de agradecer. Inclusive porque, em meio às nossas quedas, num orbe como a Terra, se a desencarnação tivesse soado para mim naquele momento, pode ser que eu teria saído daqui falida, enquanto o propósito de vida que eu me comprometi a atender aqui.
E aí, do momento que a gente vai conseguindo continuar e aproveitar as ensanches que estão sendo dadas para nós, é que a gente pode começar a deixar alguma coisa de boa aqui. E talvez vai ser a nossa primeira reencarnação em que a gente vai sair melhor do que entrou. Porque nós temos um pregresso difícil, de histórias tristes, de débitos clamorosos. E que nessa velejatura a gente está tendo a ensancha de consertar e ao mesmo tempo de acumular algum crédito moral com as obras que estejamos realizando. E talvez nós estejamos no ponto principal da nossa inflexão para uma arrancada na nossa trajetória evolutiva. Nesse momento de franca transição, em que mesmo a Terra ainda estando em órbita de prova e expiação e na transição franca, eu posso viver regeneração, porta dentro da alma. É por isso que isso vai trazer para nós a trajetória de espíritos guias da humanidade, prepostos do Mestre, que vieram ter conosco, como Francisco de Assis, que teve aí uma trajetória ínclita, onde ele houvera nascido numa família rica, abastada, e quando foi para ser o seu parto, estava demorando para ele nascer e foi feita uma recomendação de ir para uma estrebaria. Então, ele acaba nascendo num local onde Jesus nasceu, que é a estrebaria. E ele, ali no início da sua juventude, acabava frequentando alguns ambientes onde bebia algum gole de vinho. E também ele houvera se alistado para a guerra, porque na época o pai dele pedia isso. Mas ele foi tendo despertamento porque ele já veio com uma missão. Até porque cogita-se que Francisco de Assis seja a reencarnação de João Evangelista. E João Evangelista, no astral, foi chamado à presença de Jesus, em que Jesus o questiona como estavam indo os populares terrícolas, e João explica das dificuldades que estavam acontecendo, e Jesus então traça para João um mapa da terceira revelação, que é o Consolador que ele tinha prometido. Então João voltaria e a gente tem Francisco de Assis já com uma orientação expressa do Mestre para reformular a sua igreja. Inclusive, a princípio, ele achou que era a igreja de pedra, e então ele acabou vendendo recibos do pai dele para conseguir dinheiro para reformar o templo religioso ali na época, e estava na igreja católica. E acabou que o pai dele, sabedor do que estava acontecendo, denuncia ele para a Inquisição. E quando é feito ali um julgamento em praça pública, para analisar a situação dele, o pai explica que não queria que ele fosse preso, mas que ele fosse curado da loucura, porque ele estava louco. Pelo fato de Francisco conversar com lobo, com árvore, com abelha, e ter pego recibos dele vendido. E aí Francisco vai dizer ali diante de todos e perante o próprio pai que ele de fato houvera feito essa venda de recibos do pai, porque ele achou que a reforma era da igreja de pedra, que depois que ele foi compreender que a reforma que ele precisava realizar era moral na igreja de Jesus, e que ele não tinha como devolver para o pai o valor que ele tinha agaranhado com a venda dos recibos do pai, porque a igreja já estava construída. Mas que a única coisa que ele tinha era a roupa do corpo. Então ele tira a roupa dele e entrega para o pai, fica nu ali diante, e explica que era o que ele tinha para entregar para o pai, então ele entregava. E que ele ia seguir após Jesus.
Daí acabou que foi a virada de chave para Francisco, porque então ele vai para um determinado local, ali à beira de um rio, atender as comunidades de leprosos, com outras doenças contagiosas, crianças, idosos necessitados. E daí acabava que se alimentava muito pouco, porque as doações que aconteciam ali, eles distribuíam com aqueles que iam ali necessitados, entre eles. Então, para eles mesmos, que estavam ali fazendo aquele trabalho, sobrava pouco ou nada. E, inclusive, quando Francisco ele faz essa virada de chave, dá início a essa trajetória de entrega total a Jesus, ele tem aí 12 seguidores também, que vão com ele iniciar essa caminhada, mas uns 4 mais próximos dele. E a posteriori viria a irmã Clara, que fundaria a Ordem das Clarissas, que é franciscano, mas que foi um pedido de Francisco para ela, porque ela queria entrar na ordem, não era permitido para mulher. Então Francisco diz para ela: inicie então uma ordem para mulheres, para que seja possível ter também mulher. Aí ela inicia a Ordem das Clarissas. Então ela, junto com Francisco, seriam aí baluartes desse movimento, e que iniciou ali, quando Francisco teve esse momento diante ali do pai e dos outros que estavam julgando, vai para um local e começa esse trabalho com os populares necessitados de todo porte. Vem aqueles 12 para o ajudar, o seguir, e desses, uns 4 é que eram mais próximos de Francisco. E aí acaba que, com o tempo, eles vão tendo ampliado, inicia-se a Ordem dos Franciscanos, que tinha esses baluartes da pobreza, obediência e castidade. E com o tempo também foi iniciada a terceira ordem para os leigos casados que desejassem ser franciscanos, porque num primeiro momento seriam para aqueles que doassem a vida. Então não tinham um relacionamento afetivo, era como ser padre e freira, que você dá a vida e todo o seu tempo pela causa do mestre, enquanto ali esse estilo de vida. Mas num posterior vieram pessoas que desejavam casar, mas que gostariam de ser franciscanos. Então iniciou-se a terceira ordem, para aqueles que, mesmo nas suas vidas leigas, pudessem ser parte deles. E acabou que foi feito aí o crescimento, a ampliação, e houve um recorte em que Francisco ele houvera ido para uma segunda guerra antes dele ter um momento ali com o pai, em que ele já estava despertando para a inutilidade da guerra e que ele não deveria participar daquilo, até considerando que ele tinha ido na Primeira Guerra com o intuito de ajudar aqueles que lá precisassem de um pão, de um remédio, e acabou preso. E na prisão ele via aquelas pessoas com ele machucadas, esquálidas, e distribuiu o que ele tinha com aqueles outros na prisão e começou a desejar ajudar os necessitados. Então, quando ele vai para a Segunda Guerra, no meio da trajetória, ainda estava longe do destino, e então ele ouve a voz de Jesus, o cavalo dá uma empinada, e Jesus questiona para ele a quem que ele desejava servir, ao mundo ou a ele. Então, Francisco ele tem esse despertamento definitivo, e é aí que vai dar início ao movimento que ele faria de cuidar de quem necessitasse e de não aceitar a guerra. Porque naquela época um filho que não fosse para uma guerra era desonrar o pai, era manchar o nome da família e era ser deserdado. Então, do momento que Francisco, que tem aquela audição de Jesus, e ele não vai para o destino da guerra, ele volta para casa, o pai o deserda.
e passa a agredi-lo, a machucá-lo, porque não aceitou a escolha dele. Porque é como se o nome da família tivesse ficado manchado pela atitude dele. E a partir daí vai acontecer essa reviravolta na trajetória de Francisco, porque ele sai da casa paterna para viver a pobreza, castidade e obediência. E é então que o pai o denuncia à Inquisição. Acontece aquele momento em que ele, não tendo como pagar o que ele tinha tirado do pai, ele tira a roupa e deixa com o pai e vai embora. E vai acontecer que, mais à frente, quando ele foi ter, num local onde estava acontecendo guerra, e foi ali na autoridade, enquanto movimento do islamismo, que ele vai ter uma interação positiva e vai prometer que vai tentar a paz, para que não continuasse aquela guerra. E no que ele vai até os clérigos pedir a paz, eles respondem que de forma alguma, que eles iam continuar guerreando contra tantos quantos não professassem o cristianismo. E é curioso porque nem a Bíblia era permitido para o povoléu. Então, o indivíduo não podia ler a Bíblia para ser mais cristão, mas era condenado e supliciado se fosse para uma outra religião. Nesse sentido, que quando Francisco percebe que não conseguiu estabelecer a paz que ele almejava, que já começou desde aquela época até os dias atuais, as tentativas dos guias da humanidade, os propósitos do mestre, fazer vencer a paz, ele fica muito entristecido e retorna para o local onde estavam os franciscanos pelo deserto a pé. E aquela areia do deserto acaba infiltrando no seu olho, ele vai ter uma doença ocular que somente queimando a vista, para ele não desencarnar por essa doença, porque não tinha outro tratamento na época. E vai acontecer que ele conversa com o fogo, porque ele considerava o irmão fogo, a irmã lua, a irmã água, e assim com os outros seres, enquanto considerando animados e inanimados, ele via como irmãos, que é algo que a gente traz aí dessa visão de Jesus, de sermos irmãos e filhos de um mesmo Pai. Então, Francisco vivia isso e acabou que, ao saber que ele teria o olho queimado, para ter a vista não se tornando risco de tirar a sua vida, ele conversa com o fogo, dizendo que o fogo, mesmo sendo aquela chama importante, iria ser necessário para que ele tivesse a vista queimada e a vida preservada. Então ele pede para o fogo para não machucá-lo tanto, para se tornar mais suportável para ele aquilo. Daí vai acontecer que depois que ele fica cego, ele continua fiel a Jesus e vai ter uma experiência quando ele retorna para o convento dos franciscanos, que aquele que tinha ficado fazendo a coordenação no lugar dele modifica as regras, sem avisar para ele. Então ele passa a aceitar pessoas com posses, enquanto acúmulo de recurso, que eram coisas inadmissíveis para os cimentos ali do franciscanismo, que é pobreza, obediência e castidade. Então, Francisco se entristece ainda mais, ele já estava muito magro, cego, porque acredita-se que ele tivesse com alguma doença no estômago, onde ele não conseguia mais se alimentar corretamente. Supõe-se que seja algum tipo de câncer, que ele já não se alimentava com regularidade. Então ele estava definhando. E aí, depois que acontece esse episódio, primeiro a ida à autoridade islã, em que ele tenta, junto à autoridade católica, um acordo de paz, um tratado nesse sentido, e não é possível.
e depois esse que ficou no lugar dele ter realizado essas mudanças, a revelia dele, sem consultá-lo, ele se entristece, é uma experiência amarga, mas ele já estava mesmo caminhando para desencarnar. E aí ele vai até um local elevado e lá ele conversa com Clara e ela, inclusive, antes vai alertá-lo de que ele poderia transmitir a mensagem de Jesus, mas não era a responsabilidade dele o que os outros iriam fazer com isso. Porque acaba que ele se sentia responsável por não ter conseguido bem-sucedimento nesses tentames. E isso estava o martirizando. Então, Clara explica para ele que ele tinha feito o que ele podia, mas o que o outro ia realizar com a sua ação competia a esse outro. E ali, com Francisco, ele, deitado no chão esquálido, já sem força, pede a Clara que tire a sua roupa, porque ele queria desencarnar da mesma forma como ele tinha vindo ao mundo. E antes de Clara chegar, ele tem essa conversa com Jesus, onde Jesus explica para ele que ele deveria sementar a boa semente, mas que essa germinação e a sua multiplicação, o seu pipoque, pertencia a Deus. E então ali naquela conversa, naquela cumplicidade com Jesus, em que ele mostrava para ele que competia a ele fazer a distribuição da instrução, da oração, mas que o que aconteceria com isso estava sob a égide de Jesus, que é aquela orientação expressa da gente lançar semente, mas não olhar para o resultado, porque a germinação e a frutificação pertencem a Jesus. E aí vai acontecer que ele vai ter a estigmatização. É nesse momento que ele vai ter as marcas do Jesus tinha, quando da sua crucificação, nas mãos e nos pés, as chagas dos pregos. Francisco ele vai apresentar nesse momento de intimidade com Jesus, no momento derradeiro que ele estava para desencarnar. Então ele pede para chamar a Clara, faz esse pedido para ela porque ele queria ir embora como ele tinha chegado. Então mostra essa alma santa que é um guia da humanidade, porque inclusive Francisco ele está ligado à terceira revelação. Inclusive quando a gente considera que, por exemplo, Clara, supõe-se que ela seja uma das encarnações de Joana de Ângeles. E nesse sentido que, se a gente pegar ali o Evangelho segundo o Espiritismo, existem pelo menos duas passagens ali que Joana de Ângeles que escreveu. Temos a presença de Emmanuel, também com escritos do Evangelho segundo o Espiritismo. E Emmanuel, na época de Francisco, ele foi um cardeal que, quando Francisco ele foi até diante do Papa, considerado um dos mais perversos da história, e explica o que ele desejava fazer, esse cardeal, no caso, uma das reencarnações de Emmanuel, vai até o Papa explicando que as intenções de Francisco pareciam ser positivas. E o que Francisco ele realizou na época tinha a ver com o seu magnetismo, é algo que ele já trazia do pregresso, de construções que ele houvera realizado como mestre. Porque ele traz um estilo de vida que, mesmo que ele estivesse numa época, a gente já tinha monastérios agostinianos, mesmo considerando que já haviam agrupamentos em que pessoas moravam no mesmo local para entregar suas vidas pela causa do mestre, enquanto monge, freira, mas Francisco ele vai trazer essa reforma da igreja moralmente. E a partir dele vão ter aí esses novos direcionamentos. Isso está ligado ao magnetismo do seu espírito. E ele
supõe-se que seja a reencarnação de João Evangelista e que Kardec seria o mesmo espírito reencarnado. E, mais recentemente, o Chico Xavier. Então, são especulações, mas a gente percebe que existe toda uma teia de Jesus para nos trazer a terceira revelação, onde ele convocou seus prepostos, colocados estrategicamente em determinados momentos da humanidade, e que fez, então, soar e vazar a terceira revelação na nossa direção. Daí, nesse sentido, que, inclusive, existe uma psicografia assinada por Francisco de Assis para o Divaldo. Existe aí, mesmo Chico, que houvera feito uma carta por ele psicografada por Francisco de Assis, mas considerando que fossem o mesmo espírito, existe aí a pleiade de espíritos que respondem por Francisco. Então, isso é possível. Se a gente considera, por exemplo, Bezerra de Menezes, ele existe uma equipe que responde por Bezerra, até considerando a ação desse benfeitor, que é evocado e atua em diversos centros espíritas do Brasil e além do Brasil. Então, existe uma equipe. E quando a gente tem essa unicidade de sentimento, de pensamento, de intenção, chegando a fazer uma equipe, acaba que um pode ir em nome do outro, porque é um trabalho que diz respeito à distribuição que acontece ali. Então, nesse sentido, que quando nós consideramos essa trajetória de Francisco, mostra que os movimentos que ele estava fazendo estavam a serviço do seu propósito de vida, de algo maior. Então, não houve um momento em que ele tivesse ficado preso à sua imagem, ao que o outro vai pensar, à consequência daquilo que ele estivesse realizando enquanto preocupado com a sua situação. Não, ele prescindiu disso, ele desconectava disso, porque aquilo que ele realizava, o seu ser, estava a serviço de Jesus, visto que ele tinha diante dele clareza do para que ele estava naquela encarnação. Nesse sentido, que mostra como é um coração que está a serviço do Mestre. Porque, analisando a trajetória dele, a gente percebe que o foco dele era esse estar a serviço, renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir após Jesus. Então, era para aí que ele olhava. Daí que ele não se deixou parar e nem vencer pelas contingências materiais, pelo que é mundano. Daí que o fato dele ter essa perspectiva de estar a serviço do Mestre permitiu ele dar o seu tempo, a sua energia, o seu trabalho para essa causa. Em muitos momentos ali da trajetória dele, ele era considerado louco, desequilibrado, foi escorraçado ali pela própria família, exceto a mãe, visto que ela continuava do lado dele. Mas, considerando o que recaiu sobre ele de julgamento pelas atitudes que ele ia tomando, e mesmo assim ele se fortaleceu nessa proposta e avançou, mostrando aí que quando a gente considera, por exemplo, no recorte em que Jesus nos traz
a destruição do templo, o sermão profético, aproximou-se dele seus discípulos e lhe mostraram a construção do templo. Então ele diz: vedes tudo isso? Na verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Então Jesus já trazia essa reconstrução da sua igreja moral, consoante que ele houvera pedido para Francisco. No subsequente vai ser falado do princípio das dores, onde ele estava sentado no Monte das Oliveiras, e se chegaram a ele seus discípulos e perguntou quando sucederia essas coisas, que sinal haveria da sua vinda e da consumação do século. Jesus responde: vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: sou o Cristo, e a muitos se enganarão. Haveis, pois, de ouvir rumores de guerras e guerras. Não vos turbeis, porque importa que isso aconteça, mas não será o fim. Então vos entregarão a tribulação, vos matarão. Antes ele vai dizer que se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá terremoto, fome, pestilência. E no subsequente traz que sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Muitos então serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Muitos falsos profetas levantar-se-ão e enganarão a muitos. Então multiplicará a iniquidade, e a caridade de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o derradeiro momento será salvo, como Francisco, e mesmo em meio às dificuldades e às perseguições que ele sofreu, ele foi fiel até o derradeiro momento. Ali em cima, daquele monte, conversando com Jesus, ele pôde sair da carne pacificado. As dificuldades em torno dele pioravam, existiam situações de guerra acontecendo, e ele estava com situações entre os franciscanos de alterações de estatutos que iam contra aquilo que ele houvera proposto, que ele sabia que era o desejo de Jesus. Mas mesmo a isso, ele estava em paz. Triste, mas com o coração sereno. Em sendo assim, ele pôde, a partir desse momento, com a conversa com Jesus, desencarnar, olhando para trás e percebendo que ele tinha feito o seu melhor, que ele saía vitorioso da carne. Então Jesus vai dizer: e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, e em testemunho a todas as nações. Então chegará o momento derradeiro. E aí Jesus vai trazer um pouco da grande tribulação. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação que foi predita pelo profeta Daniel, reinando no santo lugar, os que se acham na Judéia fujam para os montes. Inclusive, gente, Daniel supõe que ele seja uma das encarnações de João Evangelista. Consequentemente, Francisco de Assis, de Kardec, do Chico, até considerando a similitude da linguagem usada no livro do profeta Daniel e Apocalipse. Por isso que tem pessoas que, para compreender o Apocalipse, lê o livro do profeta Daniel, pela similitude ali de termos. O que se acha no telhado, não desça a levar alguma coisa de sua casa. E o que se acha no campo, não volte para buscar sua túnica. Ai das que estiverem grávidas e das que naqueles dias amamentarem. Pois roga para que vossa fuga não seja no inverno,
nem no sábado. Porque então haverá aflição grande, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem haverá jamais. Se não se abreviasse aqueles dias, ninguém salvaria. Abreviar-se-ão aqueles dias em atenção dos escolhidos. Então, se alguém vos disser, olhai, aqui está o Cristo, ou ele ali, não deis crédito. Falsos cristos se levantarão, também falsos profetas farão grandes prodígios e maravilhas, tais que, se fora possível até os escolhidos, se enganariam. Vê-lo, vou-lo adverto antes. Portanto, se vos disserem, ei-lo, lá está no deserto, não saiais. Ei-lo ali, mas ser tirado na casinhola, não lhes deis crédito. Porque tal como um relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser também a vinda do Filho do Homem. Em qualquer local onde esteja o organismo, o corpo, aí se hão de juntar também as águias. Depois daqueles dias o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz mais, as estrelas cairão do céu, os poderes serão abalados. Então aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu, todos os populares da terra chorarão, verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com majestade e poder. Enviará seus anjos trombetosos com grande voz, ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma extremidade à outra, rasgando os céus. E aí Jesus vai falar um pouquinho da parábola da figueira. Quando o ramo já está tenro e as folhas têm brotado, sabe que está perto o estio. Quando vides tudo isso, sabe que sua vinda está próxima, às portas. Não passará esta geração sem que se cumpram. Passará céu, passará terra, mas não passarão minhas palavras. Ninguém sabe daquela hora, nem os anjos dos céus, senão só o Pai. Assim como foi no dia de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Assim como uns dias antes do dilúvio estavam bebendo, comendo, casando-se, dando-se casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Não entenderam, enquanto não veio o dilúvio, e a todos levou. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, de dois que estiverem no campo, um será deixado, outro levado. Duas mulheres moendo, uma será deixada, outra levada. Vela, pois, porque não sabeis a hora que há de vir vosso Senhor. Se o pai de família soubesse a hora que havia de chegar o ladrão, vigiaria sem dúvida, não deixaria minar a sua casinhola. Estais assim preparados, não sabeis em que hora virá o Filho do Homem. E aí que Jesus vai trazer um pouquinho a parábola do servo vigilante. Que ele vai dizer, quem crês que é o servo prudente e fiel? O Senhor pôs ele sobre sua família para que dê de comer a tempo. Bem-aventurado esse servo, o Senhor o encontrar assim. Ele o constituirá administrador de todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, diz no coração, meu senhor tarda em chegar, começa a beber e comer com os que se embriagam, maltratar companheiro, virá o senhor daquele servo um dia em que ele não espera, e na hora em que não sabe. Removê-lo-á, porá a sua parte com os hipócritas, ali haverá ranger de dentes e choro. Trazendo aí essa vigilância e essa oração. Jesus, ele disserra para nós como essa premissa, onde Cônsono Jonas vai trazer no livro Plenitude, no capítulo 9, passa pelos aspectos do comando do nosso pensamento. A gente tem também no livro Pensamento e Vida, capítulo sobre pensamento. Também vai tratar sobre esse assunto no livro de Leon Denis, Problema do Ser, do Destino da Dor. E aí vai ser trago que é
uma oportunidade que nós estamos recebendo de, enquanto estivermos aqui na Terra, podermos entender o que éramos antes de sermos poderosos e nobres. Talvez estivéssemos mais baixo que o último dos nossos criados. Curva, pois, nossas frontes altivas, onde a gente se humilha perante os desígnios de Deus. Saberemos silenciar, iremos desfazendo as indignações, porque acaba que Deus pode rebaixar no momento em que mais alto eu me elevo. Todos os homens são iguais na divina balança, só as virtudes vão nos distinguir aos olhos de Deus. Todos os espíritos são de uma mesma essência, todos os corpos modelados com massa igual. Nossos nomes e nossos títulos não nos mudam em nada. Fica no túmulo. E não são eles que dão a felicidade, a serenidade, a paz prometida aos eleitos. Nossos únicos títulos de nobreza são a humildade e a caridade. Consolo vai ser trago no Evangelho segundo o Espiritismo. E por isso que, a partir dessa percepção que nós vamos adquirindo, vai sendo possível, nesse processo de autocura, a gente recuperar as energias gastas, nos vitalizarmos, mediante a ação do pensamento, os fluxos perispirituais, e predispõe-se ao resgate pelo amor, sem intenção de cambiar benefício. Antes, como a de se tornar elemento útil no social concerto, ativo membro do progresso geral e não no desagradável peso, com o infeliz, na economia do humano grupo onde se encontra e se movimenta. Com o autor da própria recuperação, auriremos na fonte providencial do amor divino as sãs energias, saindo das sombras da enfermidade para as luzes da saúde, da recuperação, dispostos a decisivamente contribuir em favor do orbe melhor de hoje e de amanhã, renovados, esclarecidos, felizes, que vai significar essa movimentação que nós poderemos realizar, porque consono Jesus ele nos traz, inelutavelmente, cada um receberá de acordo com a sua obra.